Olá pessoal, tudo bem? Aqui o nosso quadro sobre filosofia pop e também quadrinosofia, já que nós estamos falando hoje de um personagem que é central nas histórias em quadrinhos, mas também toda a cultura pop, que é o Superman. Eu finalmente fui assistir um novo filme do Superman e resolvi então gravar esse vídeo comentando este novo filme do Superman. Primeiro eu quero deixar claro que o vídeo vai ter spoilers, porque o que eu vou fazer aqui é uma análise do filme. E uma análise não pode ser feita sem que eu comente algumas cenas ou passagens do filme. Então, se você ainda não assistiu o filme e não gosta, né, de saber nada sobre a história antes de assistir, eu recomendo que você então não continue no vídeo, tá? Eu particularmente não tenho muito problema com spoilers para poder assistir um filme ou ler uma obra depois. Mas se você tem, eu recomendo não continuar o vídeo. Se você já assistiu o filme, tudo bem. Eu consegui assistir o filme somente ontem, eu estou gravando hoje no dia 23 e eu vi o filme no dia 22/7 nos cinemas. Então, eu vou gravar agora, então, um vídeo, né? Vou estar aqui compartilhando com vocês esse vídeo sobre as minhas impressões sobre o filme, sobre a história e tanto analisando as questões ali sobre o próprio filme em si, as questões da história do Superman, da narrativa da história, quanto também as questões que aparecem ali, as questões geopolíticas e políticas e filosóficas que aparecem ali no filme, tá bom? Antes de mais nada, deixa o like, se você está aqui assistindo esse vídeo, isso é muito importante. Compartilhe o vídeo depois aí com seus seguidores, com seus amigos nas redes sociais e faça o seu comentário. Lembrando que sempre a parte de comentário é uma parte interessante para a gente poder continuar o debate que começa aqui no vídeo. Aqui o vídeo é só o começo do debate. Depois a gente vai para os comentários continuar esse debate. Bom, então vamos lá. Bom, primeiro, a gente tem que pensar que o Superman, ele sempre foi um personagem muito transmídia. Sempre foi um personagem muito transmídia. O Superman, rapidamente, ele se transforma em um personagem que ele flui para as outras mídias. E a primeira história do Superman, publicada na Action Comics em 1938, é lançada a primeira história. Já em 39, o Superman tem a sua primeira tirinha indo para os jornais. Lembrando que na época as tirinhas de jornais eram muito importantes. Havia um volume muito maior de publicações em tiras de jornal. Na verdade, ali por volta de 38, 39, 40, que com o tempo o gibi, como a gente conhece hoje, né, a história em quadrinho, a revista, vai começar a suplantar as publicações de histórias em quadrinho em jornal. Visto que hoje, por exemplo, a gente mesmo nos grandes jornais só tem tirinhas cômicas, mas a gente não tem mais tirinhas de aventuras, pelo menos na maioria dos jornais. As pessoas hoje compram, né, os gibis ou livros eletrônicos, etc., com histórias em quadrinhos, mas a gente quase não tem mais no jornal. Mas nessa época o jornal era dominante. Já em 1940, o Superman tem o seu primeiro programa de rádio, que na época seria equivalente à televisão hoje, porque os programas iam para o rádio. E em 41 é lançado o seu primeiro desenho animado. Depois o Superman vai ter séries de TV e vai ter filmes. Então o Superman ele sempre foi um personagem transmídia. Ele sempre ele sempre esteve em diversas mídias. E agora nós temos aí mais um filme, então, contando a história do Superman. Eu vou analisar o filme, tendo em vista também os outros filmes que foram feitos do Superman, a partir, lógico, do Superman número 1 com Christopher Reeve. Vamos lá. Primeiro,
deste novo filme. Ele, o início dele, né, ele não se propõe a apresentar de novo a história do Superman. Ele não se propõe a contar a história do Superman lá com a nave chegando na Terra e toda aquela história. Eu acho uma decisão acertada, porque assim, a história do Superman é muito conhecida. Tem diversas séries do Superman recentes que o público conhece, por exemplo, tudo bem, é do começo dos anos 2000, como Smallville, foi do começo dos anos 2000, mas você tem muitos desenhos, e a história do Superman é algo que é de conhecimento público. A maioria das pessoas, mesmo quem não quem não acompanha, não lê quadrinhos, não acompanha a cultura pop, sabe que o Superman é um extraterrestre que caiu numa nave espacial no interior dos Estados Unidos, ali no Gans, foi adotado e criado por uma família. E que depois ele vai ser jornalista. E que se disfarça tendo duas identidades, né? O Clark Kent e o Superman. Isso é tão de domínio comum que o diretor ele opta por passar essa história no final do filme, né? É só no final do filme. Então ele faz essa opção que eu particularmente achei uma excelente opção. Eu acho que nesse sentido o James Gunn ele foi muito acertado em não recontar a história, ou melhor, recontá-la ao longo do filme. Mas vamos ao filme. O filme começa com o Superman perdendo uma luta contra um super ser chamado Martelo da Borávia, que nós vamos descobrir, né, logo depois, no comecinho do filme, que na verdade se trata do Ultraman, vestido com uma roupa. E o Superman ele está em desvantagem nessa luta com esse personagem, o Martelo da Borávia. Eu vi muitas pessoas fazendo essa crítica, que o Superman começa o filme apanhando, mas existe uma lógica, que na verdade o Superman ele começa apanhando porque esse Superman já está operando há 3 anos nesse mundo. É um mundo que os meta-humanos já existem há quase 300 anos, e que seguindo ali a história da DC, que existem outros meta-humanos além do Superman, que é um alienígena, né, mas tem vários meta-humanos na Terra, e que esse Superman ele está ali há mais de 3 anos, e nesses 3 anos o Lex Luthor foi capaz de, a partir de usando inteligências artificiais e outros programas ali, conseguir, filmando as lutas do Superman e tudo mais, fazer uma inteligência artificial que consegue prever todos os golpes do Superman e passar para o Ultraman, que ali funciona como uma espécie de robô teleguiado, uma espécie de drone, né, de robô teleguiado para enfrentar o Superman. Então por isso existe uma superioridade do Ultraman em relação ao Superman neste início ali do filme. Depois, com o passar do tempo, no final lá do filme, o Superman vai acabar vencendo o Ultraman. Então, de início, esse Superman ele está ali enfrentando então o Martelo da Borávia, porque tem toda uma crise política entre a Borávia e um país vizinho. Esse país vizinho, e aqui tem umas coisas assim que a DC faz uma mistura, né? Tudo indica no filme que esse país é no leste europeu, enquanto os boravianos realmente lembram os europeus. O outro país parece um país árabe, então parece que é um país árabe, até porque fala que é um deserto e tudo mais, mas ao mesmo tempo se fala que é o leste europeu, porque na DC é muito comum se inventar nomes de outros países, que as histórias passam o nome de países inventados, ou cidades inventadas, como a própria Metrópolis do Superman ou Gotham City do Batman. O que acontece muito menos na Marvel, onde você tem poucos países inventados. Tem a Lativéria, né, do Victor Van Doom, tem tem o reino do Pantera Negra, né, o Wakanda
mas você tem poucos países inventados. Na DC você tem um número maior de países inventados. Bom, isso tudo está acontecendo porque seria uma vingança dos Boravianos pela intervenção do Superman nas questões geopolíticas que envolve ali quando os Boravianos, armados pelo Lex Luthor, iriam invadir o país vizinho. Então você tem uma nação que está sendo armada pelo Lex Luthor. Mas isso tudo é ali no comecinho do filme, tá bom? É um pouquinho de spoiler aqui, mas não é grande coisa, no comecinho do filme. Bom, então vamos analisar o Superman primeiro. Primeiro assim, esse Superman eu achei que ficou muito bom. Tanto a caracterização dele como do ator, como o Superman, como a sua caracterização como o Clark Kent, que aparece menos no filme, mas a caracterização dos dois eu acho que foi uma caracterização muito bem feita. Eu gostava muito do Brandon Routh como Superman também, do filme de O Retorno, né, do filme de 2006. Entretanto, aquele filme de 2006, apesar do Brandon Routh, eu vejo ele como alguém que caracteriza bem do Superman, assim como o Lex Luthor, ali naquele filme, também, né, foi um Lex Luthor cujo ator também caracterizava muito bem o Lex Luthor. O Kevin Spacey, ele lembra muito o Lex Luthor, ele ficou muito bom como Lex Luthor. Aquele filme, ele teve um roteiro muito ruim. Primeiro tentando fazer uma ponte a partir dos filmes dos anos 70 e 80. Ali, tentando ser uma continuação de Superman 2, A Aventura Continua. Tentando ser uma continuação, onde eu acho que ele fracassa. E depois, por questões ali que você quase não tem cena de ação nenhuma, né? Você tem uma cena muito boa que é o Superman resgatando o avião, mas fora isso, você quase não tem cena de ação nenhuma. É um roteiro que daria certo talvez no começo dos anos 80, mas que não dá certo mais no ano 2000, onde você já tinha outros filmes de super-herói e a possibilidade de fazer efeitos especiais, e todo mundo queria ver o Superman enfrentando alguém, né, numa luta ali, e o Superman acaba sendo uma disputa também pela criação de um continente, com novas terras ali. Nada funciona bem naquele roteiro. É um roteiro muito ruim, apesar de ter dois atores que eu acredito ficariam muito bem nos seus papéis, né, que é o Lex e o próprio Superman, mas que infelizmente não foram bem aproveitados por um roteiro muito, mas muito fraco. Agora, já esse novo Superman, né, não, o roteiro está muito bom, é um roteiro bastante consistente, é uma história muito bem contada, então você aproveita muito bem ambos os personagens, tanto o Superman como o Luthor. E pela primeira vez a gente tem um Lex Luthor que é o Lex Luthor mesmo, né, que é um bilionário, gênio, e completamente sem nenhum limite ético para os seus empreendimentos e o seu desejo de vingança contra o Superman, né? Alguém nutrido de uma inveja terrível em relação ao Superman, mas que não tem nenhum escopo moral para inclusive colocar a humanidade inteira em risco, né? Quando ele cria lá o portal para criar um universo, né, que é uma prisão, né, um universo bolha ali que funciona como uma prisão, e que isso poderia, como o Senhor Incrível fala ao longo do filme, gerar um buraco negro, destruir a humanidade. Ele não tem nenhum limite ético para colocar em risco a própria humanidade, se isso levar ele à vitória contra aquele que ele acredita que é o seu inimigo, o Superman. Então você tem pela primeira vez aí um Lex Luthor que é realmente aquele Lex Luthor que a gente está acostumado a ver nos quadrinhos ou em séries de animação, como Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. Ao contrário do Lex Luthor do Gene Hackman, por exemplo, que é um cara mais engraçadão, tem uns planos meio mirabolantes, não é... E o Lex Luthor das sagas
né, do período do Henry Cavill, ele é péssimo, né, aquele Lex Luthor. Então, agora sim a gente tem um Lex Luthor que é um Lex Luthor de verdade. E o Lex Luthor está muito bem interpretado. E também o Lex Luthor tá o Lex Luthor dos quadrinhos, aquele Lex Luthor que a gente conhece. Um Lex Luthor capaz de fazer tudo para chegar aos seus objetivos e sem nenhuma, e que não obedece nenhum parâmetro moral que não os seus próprios desejos. Então tá um Lex Luthor muito bem feito, assim, muito bem interpretado, muito bem escrito, esse Lex Luthor. E é esse Lex Luthor que ele vai colocar aí o seu exército particular atrás do Superman. Ele tem ali, por exemplo, a engenheira, que é tirada dos quadrinhos do Authority. Lembrando que o Authority foi incorporado, né, a nova DC também nos quadrinhos. Então você tem ali a engenheira, que ela toda é formada por micros robôs, né, por nanotecnologia. E é ela que vai, por exemplo, primeiro localizar a fortaleza do Superman. Você tem o Ultraman. Esse Ultraman tem uma questão sobre ele. Ele não é realmente o Ultraman dos quadrinhos. Lembrando que nos quadrinhos existem várias terras. E o Ultraman é o Superman do mal da Terra 2. Então o Superman, ele não é ele é o líder do chamado Sindicato do Crime, que é o Superman do mal da Terra 2, que aparece, inclusive você tem aí um longa-metragem, né, sobre a Terra 2, que é onde esse Ultraman aparece. É um longa-metragem bem interessante de animação, onde a Liga da Justiça recebe, e o Luthor, no caso dessa Terra 2, ele que é o herói, vem buscar ajuda da Liga da Justiça. A Liga da Justiça vai para a Terra 2, onde enfrenta então essa Liga da Justiça do mal, e comandada pelo Ultraman. E também na própria Liga da Justiça Sem Limites, ou na Liga da Justiça, né, Liga da Justiça mesmo, que o desenho divide em duas partes, as 3 primeiras temporadas Liga da Justiça e as 2 últimas Liga da Justiça Sem Limites. Na própria Liga da Justiça tem um episódio em que o Superman, em que também você tem lá ali o Luthor vindo pedir ajuda para a Liga da Justiça para combater o Superman mal, ou seja, o Ultraman da outra Terra. Inclusive é um episódio que começa com o Superman matando o Lex Luthor daquela Terra. Desculpa, né, eu emendei aí os desenhos. É na animação, né, no filme de animação, que o Luthor vem para a Terra pedir ajuda da Liga da Justiça. Na animação da Liga da Justiça, da série, não. É eles que querem vir para a nossa realidade para poder consertar aquilo que eles veem que a Liga da Justiça daqui não conserta. Ou seja, em ambos os casos é implementar um regime autoritário fascista. Que é isso que o Ultraman é. Esse Ultraman que está ali nas histórias, no filme, né, que está no novo filme do Superman, ele na verdade não é o Ultraman. Se a gente for ver a questão dos quadrinhos mesmo, ele é o Bizarro, que é o Bizarro que é criado pelo Lex Luthor através de material genético do Superman. Só que ele sai todo bizarro, né? Ele sai todo menos inteligente. Ele tem a mesma força, mas o intelecto dele é totalmente comprometido. Ele é um personagem que tem nos desenhos, das animações de Superman, que tem nos quadrinhos, e que de certa forma até tem no 4º filme do Superman dos anos 80, né, de 87, o Superman 4 Em Busca pela Paz, onde o Superman enfrenta lá uma criatura solar de radiação, né, que é um vilão criado pelo Lex Luthor justamente com o cabelo do Superman.
Assim como agora no novo filme, o Lex Luthor disse que criou o Ultraman com cabelo também do Superman. Só que ali eles não usam um nome bizarro, né? No filme de 87, talvez por não ter comprado os direitos para usar um nome bizarro. Mas agora nesse filme também eles não usam o nome bizarro, eles usam Ultraman. Mas o personagem é o bizarro com o nome de Ultraman. Mas é o bizarro ali. O bizarro aparece, por exemplo, em Smallville, aparece em outras séries do Superman também. Quando eles querem um inimigo poderoso para enfrentar o Superman, o bizarro ou algum dos kryptonianos teria sobrevivido, serve para isso. Então você tem aí esses personagens enfrentando o Superman, também tem um exército de pessoas com armaduras a favor do Lex Luthor para enfrentar o Superman. Então vamos lá. Bom, primeiro, então como eu disse, o Superman enfrenta o martelo da Borávia. Ele não é bem sucedido nesse enfrentamento. E ali começa. E aí a gente tem contato com o plano do Luthor, que é fazer com que as pessoas tenham desconfiança com relação ao Superman, principalmente por ele ser um extraterrestre, ou seja, ele é um imigrante. E aqui, durante o filme, entra essa questão do Superman ser um imigrante. Até no momento que ele é preso, ele é levado para um lugar onde diz que as leis americanas não valem, então que ele não teria os mesmos direitos, que é exatamente o que os Estados Unidos faz quando leva prisioneiros para Guantánamo, ou agora para El Salvador, né? Os imigrantes estão sendo tudo levados lá para El Salvador, que é justamente os Estados Unidos não respeitarem os direitos, então, dessas pessoas de acordo com a Constituição americana. O mesmo acontece ali no filme, você é um extraterrestre e você não tem os mesmos direitos, então essa perda dos direitos por parte dos imigrantes, né? Graças a um governo autoritário, que é exatamente o que o Trump está fazendo agora nos Estados Unidos. Aparece ali, lembrando que sim, né? Quando o Jay Siegel e o Josh Shuster criaram o Superman, ele é um imigrante, ele vem das estrelas. O próprio Josh Shuster, né, e o Jay Siegel, eles eram judeus. Então, aí assim como eles na época não tinham uma pátria, lembrando que eles criam Superman em 39, antes de surgir o Estado de Israel em 47, o Superman também não tem uma pátria para qual voltar. Ele é um imigrante total, ele não pode desistir de ser um imigrante e voltar para Krypton, que Krypton não existe. Assim como na época, né, esses jovens judeus nascidos nos Estados Unidos não tinham um Israel para voltar, caso eles desejassem voltar. Então ele é um imigrante. Assim como também ele é um agricultor familiar, porque quando a nave dele cai com o Jonathan Kent e a Martha Kent, o Jonathan Kent e a Martha Kent são dois agricultores, mas agricultores familiares. Tanto é que eles não têm empregado no sítio. É um pequeno sítio, né, que nos Estados Unidos eles chamam de rancho, onde eles fazem toda a atividade agrícola. Isso a gente vê muito na série Smallville. Como o Superman ajuda o pai ali a fazer atividade agrícola, como eles estão sempre enrolados com hipotecas. Então o Superman não é um personagem que é um grande produtor rural. Não. Ele está ligado à agricultura familiar, a pequena propriedade e a agricultura familiar. Mas, sobretudo, ele é um imigrante. Ele é alguém que veio de outro mundo. Aparece também no filme o que talvez será a Gangue da Justiça. E aí ali os personagens estão muito interessantes. O Senhor Incrível está muito bom, né? Sim, uma atuação também belíssima e um roteiro ótimo, onde você pode ver todas as potencialidades do Senhor Incrível ali, usando a tecnologia. Pelos parâmetros que a DC usa, o Senhor Incrível é o homem mais inteligente do mundo, ou é o segundo. Os três primeiros ali são o Superman, são primeiro o Senhor Incrível, depois o Lex Luthor, depois o Bruce Wayne, né, o Batman, e tem mais uns dois. Né, seriam os homens mais inteligentes do mundo. E isso é mostrado bastante ali no Senhor Incrível.
Também tem o Guy Gardner, que é o Lanterna Verde. Lembrando, eu até vi uns vídeos agora falando na internet, que o Lanterna Verde era um negro. Olha, o primeiro Lanterna Verde não é negro, o Alan Scott, o primeiro Lanterna Verde, ele é loiro, inclusive, se eu não me engano, ele recebe um anel que é um anel que os poderes dele vêm de magia, mas o primeiro Lanterna Verde mesmo, da tropa dos Lanterna, é o Hal Jordan, que é branco também. E inclusive vocês podem ver aquela animação Liga da Justiça, né? Fronteiras, que é uma animação muito boa. E nessa animação você tem ali o Hal Jordan lutando na Guerra da Coreia, que é quando ele vai receber ali o anel do Lanterna Verde. Então, ali você tem então o Hal Jordan. A gente estava acostumado com o Lanterna Verde negro por causa do John Stewart nos desenhos da Liga da Justiça. E nisso sim, eu acho que aquele filme do Lanterna Verde que é horrível mesmo, né? Com o mesmo ator ali que faz o Deadpool, ele foi infeliz de não ter colocado ali o John Stewart, já que no imaginário popular do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, o Lanterna Verde é o John Stewart. Agora não, agora esse novo Lanterna Verde que eles colocam ali é o Guy Gardner, que é um Lanterna Verde também. Só que o Guy, ele tem uma característica diferente dos outros Lanternas Verdes, que ele é um brigão, né? E ele não gosta de autoridade. Inclusive o Guy Gardner ficou muito famoso quando ele estreou esses quadrinhos aqui, né, junto com o restante da Liga da Justiça, a Liga da Justiça Internacional, que são quadrinhos maravilhosos. Nesse quadrinho mesmo aqui ele tem logo uma treta com o Batman, né? Ele leva ali um soco do Batman numa cena que ficou muito famosa do Guy Gardner. Então ele sempre, né, um soco, um repreendimento do Batman ali, né? Uma cena. Então ele sempre, mais pra frente tem um quadrinho que ele leva um soco do Batman. E ele ficou muito famoso nesse quadrinho aqui. Pelo menos eu tive o meu primeiro contato com o Guy Gardner neste quadrinho. E o Guy, ele é um Lanterna Verde, né? Que tem esse jeitão mais espontâneo. Isso mostra também nos construtos que ele faz ali ao longo do filme. Ele faz diversos construtos. E eles interagem bem, a chamada Gangue da Justiça, né? O terceiro elemento seria a Mulher Gavião, que ali não fica claro se ela veio de outro planeta, né? Se ela é alienígena também. Tudo indica que não, já que ela trata o Superman como alienígena, ela não. Ou se ela é reencarnação mesmo da Shiera ali ao longo do Egito Antigo, ou ele optou por uma personagem mais por uma meta-humana mesmo, ou o diretor, né, optou só por uma meta-humana mesmo. Mas ali não fica ainda claro se ela vai ter alguma ligação com Thanagar, se vai ter alguma ligação com o Gavião Negro, com outros personagens. Por enquanto, então, é só a Mulher Gavião que está ali. A atriz também faz uma boa interpretação da Mulher Gavião. Então esses três personagens, eles acabam se tornando bem importantes dentro da história. Bom, e aparece também o Krypto, que eu acho que é aquele ponto mais focal, que gerou mais críticas. Eu não vi grande problema em ter o Krypto ali na história. Também não buscam explicar, né, como que tem um cachorro kryptoniano. A gente só sabe que ele é o cachorro da Supergirl, que vai falar ao longo do filme, e ela vai aparecer no finalzinho do filme, então, para buscar o cachorro, já fazendo a ponta para o próximo filme desse universo, que é o filme da Supergirl. Mas a gente não sabe, que talvez seja um filme até que aconteça no espaço, pelos elementos que foram entregues ali no filme, que ela gosta muito de ir em festas no espaço. Mas tudo indica, então, que o cachorro vai voltar a aparecer, o Krypto, nos filmes da Supergirl, já que ela buscou o cachorro,
ou a história do filme dela vai acontecer no mesmo período do Superman e ela vai estar seu cachorro porque justamente ele estaria ali com o Superman. Mas também é uma o cachorro ele cumpre um papel, é um personagem divertido, mas não tem uma explicação do porquê ele está ali ou como ele surgiu, não tem essa explicação. Ele simplesmente está ali. Então vamos lá, vamos passar todos os elementos. Um outro elemento que tem numa cena muito divertida, você tem uma tentativa, você tem ali todo um plano do Luthor para quebrar a confiança das pessoas no Superman com fake news, e essas fake news são espalhadas por macacos utilizando computadores, que é uma crítica à questão dos robôs, né? A questão de como, principalmente no nosso mundo atual, né? A extrema direita usa robôs para poder movimentar um número grande de fake news na internet, né? Então tem uma crítica a isso, uma crítica divertidíssima de como a internet pode ser manipulada. E ali no caso são justamente os macacos, né, chimpanzés ali, que estão fazendo esse tipo de manipulação. Você tem uma prisão em outro universo, e inclusive um kaiju, né? O Superman enfrentando um kaiju, onde ali no enfrentamento com o kaiju mostra então o que eles provavelmente foi o que eles queriam fazer, que era uma distinção entre esse Superman e o Superman do Henry Cavill, porque ali o Superman fica o tempo todo preocupado em salvar as pessoas e até um esquilo enquanto luta com o kaiju, e ele mesmo não quer matar o kaiju de forma, digamos assim, desumana. Quando chega a Gangue da Justiça e logo o Senhor Incrível pergunta a fraqueza do kaiju e o Superman responde, e ele já parte para atacar e matar o bicho, justamente usando a sua fraqueza, que são os olhos. E o Superman ali não concorda, porque ele gostaria de levar o bicho vivo para um zoológico extraplanetário, algo do tipo. A gente sabe que nas histórias o Superman tem até dentro da sua própria fortaleza, né, da Fortaleza da Solidão, um zoológico, né? Isso aparece bastante, né? Isso aparece no Superman, tanto na animação do Superman quanto nos quadrinhos, principalmente em Superman All-Star, que foi uma das influências, né, para este filme. Então esse Superman preocupado o tempo todo ali com as pessoas, né? Preocupado em como com as pessoas, mas até com os animais e até com o próprio kaiju, que era justamente para fazer uma crítica ao que quem considera os filmes do Henry Cavill, que é um Superman mais bruto, um Superman que não se importaria com as perdas. Então você vê que é toda uma tentativa de romper com o ideal do Superman do Henry Cavill, né? Você vê ali que esse Superman ele busca ser diferente do Superman anterior. Então ele vai tentando então se distanciar desse Superman do Henry Cavill. Bom, nós já falamos, vamos lá, já falamos dos personagens, já falamos um pouco do trama da história. O trama da história é o Luthor querendo se livrar do Superman e capaz de fazer de tudo para isso, de usar fake news, de usar armas super modernas, de criar uma crise geopolítica, de leva a uma guerra, tudo para o Lex Luthor atingir o seu maior objetivo, que é derrotar o Superman. Inclusive falsificar uma mensagem, que em determinado momento ele consegue sim entrar na Fortaleza da Solidão, que está na Antártida, e não no Ártico, nesse novo filme. E isso leva o Lex Luthor inclusive ali a trabalhar com
com disponibilizar um arquivo de voz, né, dos pais do Superman, dizendo que eles tinham mandado o Superman para ser um conquistador. Aí você tem toda essa parte, que é uma parte, digamos assim, mais psicológica, em que o Superman vai tentar lidar com isso e para isso vai receber apoio dos seus pais não biológicos. E vai entrar aí a questão da autonomia, a questão da escolha, do livre-arbítrio que o Superman tem, de não deixar que aquilo que os pais queriam para eles molde a sua vida, mas que ele poderia moldar o seu próprio destino de acordo com o que inclusive foi ensinado pelos seus pais adotivos. Então, a gente tem no filme essas questões mais psicológicas envolvendo o Superman e como ele, sendo um imigrante, se vê na nova terra que ele ocupa. Temos as questões geopolíticas, inclusive as questões de intervenção dos Estados Unidos, né, do governo americano ali não querer que o Superman intervinha em outros países, sem o consentimento deles. Lógico que os americanos vivem todo o tempo intervindo em outros países, né, mas ali, quer dizer, ele estava intervindo justamente contra um país que estava muito melhor armado, mas era aliado dos Estados Unidos, e esse era o problema, porque não tem problema dos americanos quando eles intervêm em outro país, quando é para beneficiá-los, como a gente vê os casos das taxas aí agora, que os americanos estão aqui intervindo no Brasil, criando taxas justamente para dificultar aí a vida do Brasil. Então, mas ao mesmo tempo você tem aí o Trump colocou uma medida ali que os Estados Unidos não vão intervir em eleições ou falar qualquer coisa de eleições de outros países sem antes passar por uma avaliação, ou seja, quando for benéfico ou forem aliados dos Estados Unidos quem ganhar as eleições, os Estados Unidos nem só vão mandar algo protocolar. Quando não for ganho por algo que eles, ou por alguém que eles consideram que não é benéfico a eles, aí sim eles vão, digamos assim, emparedar então um novo governo. E ali a gente vê isso, né? A questão da intervenção ou não intervenção em outro país. Quando na verdade o Superman quer intervir para salvar vidas e não para e não com a função de representar o governo norte-americano. Também tem uma entrevista dele com a Lois, onde as coisas saem meio erradas para ele, né? Porque a Lois vai fazer perguntas que colocam ele em xeque. Agora, no cômputo geral, a experiência cinematográfica foi muito boa. Eu acho que é um excelente filme. Eu acho que depois dos filmes... é difícil comparar com os filmes antigos, porque se você for pegar, por exemplo, o primeiro filme do Superman, é só ele desviando uns mísseis ali. O segundo tem mais ação, é muito bom. Já o de 83, que aparece ali entre aspas o Brainiac, né, porque o computador nunca é nomeado Brainiac, ele é mais uma comédia. O Superman em Busca da Paz de 87, ele é muito ruim. O retorno do Brandon Routh, eu já disse aqui que qual que é o problema? Roteiro, também muito ruim. Aí você tem o Homem de Aço e a aparição do Superman em Batman vs Superman e Liga da Justiça. Onde você tem o Superman do Henry Cavill, que, no meu entender, foge muito daquilo que eu gostaria de ver como representado o Superman. E que este novo filme do Superman representa muito bem o Superman a partir do Superman dos quadrinhos. Então eu acho que o James Gunn foi muito feliz com esse novo filme do Superman. Eu penso que vai ter outras continuações e que vai ter uma Liga da Justiça com esse Superman. Então esse filme está muito bom. Eu recomendo vocês a assistirem o filme quando estiverem no cinema. Tem cenas muito boas de ação. E você tem um Superman muito parecido com aquele Superman que a gente estava acostumado nos quadrinhos, no desenho da Liga da Justiça. E até para aqueles mais velhos, o desenho antigo dos Super Amigos. Então, no cômputo geral, eu gostei muito desse filme e recomendo mesmo que vocês assistam esse filme. E no decorrer do filme, né, é interessante perceber ali
as questões de geopolíticas e as questões políticas contemporâneas que aparecem ali no filme. Principalmente a questão da discussão sobre a imigração, a desconfiança com o imigrante, que basta um post ali para que todo mundo que era antes muito amigo do Superman mude de lado, né, que gostava muito do Superman, e a manipulação das pessoas através das redes sociais. Inclusive mantendo ali, no caso do filme, centenas de macacos para postar contra o Superman, e as pessoas acabando comprando esse discurso, porque pensam assim, se a maioria está falando algo, então eu devo seguir o que aquela maioria está falando. Então a manipulação das redes sociais, a questão da imigração, a questão da possibilidade de uma guerra num canto ali do mundo esquecido, né? Levar a uma guerra maior, dessa guerra está sendo manipulada por alguém como Lex Luthor, né? O Lex Luthor ele lembra muito ali uma fusão de Trump com Elon Musk, né? O Lex Luthor lembra muito isso. Então também é um filme para a gente ver a partir dessas questões da política, da geopolítica, porque está muito bem apresentada ali essas questões, né? Tanto as questões geopolíticas no sentido de crises internacionais, como a questão política no sentido do uso das big tech, dos usos das redes sociais, tá? Para motivação política, né? Onde você controla através de bots um certo discurso político que é usado ali contra o Superman. Então tudo isso está presente aqui no filme. Então um filme muito interessante. Tem até aparece em um determinado momento um personagem de outra dimensão, e aí abre outras possibilidades, né, do Superman futuramente enfrentar aí um clássico inimigo de outra dimensão. Como você tem ali alguns inimigos clássicos do Superman, que é o Ultraman, ou, né, pode ser o Bizarro. Além, claro, da Engenheira e de outros inimigos que parecem ali, mas principalmente o Luthor. O Luthor, pela primeira vez, ganha no cinema uma adaptação fiel e muito boa ao Lex Luthor. A única outra adaptação tão boa do Lex Luthor foi o de Smallville. Pode-se ter a crítica que for a Smallville, mas foi o melhor Luthor que teve, foi ali em Smallville. E agora a gente tem de novo um outro Luthor muito bom nos cinemas. Então é isso. Essa foi a minha avaliação, né, do Superman, um novo filme. E é uma avaliação muito positiva. Eu gostei muito do filme. Eu gostei muito de como o Superman é apresentado. Muita gente reclamou que o Superman ali só apanha. Ele não só apanha. Tá? Fica claro ali no início da luta contra o Ultraman, né, com o martelo da Borávia, que o Superman ali começa em desvantagem, mas por causa de do Luthor estar usando uma série de estratagemas contra ele. No final do filme, ele acaba vencendo, né, o Ultraman. Também quando aparece o Kaiju, fica claro ali que o Superman poderia ter derrotado o Kaiju se ele tivesse prontificado a matar um animal, mas justamente por não se prontificar a matar o bicho é que ele acaba sendo morto então pela gangue da justiça. Então você tem ali vários elementos em que o Superman ele vence sim batalhas, ou ele não vence por questões éticas, por questões daquilo que a sua consciência pede com que ele faça. Então não é simplesmente porque ele perde todas as batalhas, não. Inclusive a gente vê até o relacionamento que o Superman tem com os robôs, né? É um Superman que busca, né, realmente simbolizar a esperança, como a primeira metade da mensagem dos pais deles dava a entender. Então é um Superman que realmente busca ali trazer uma nova esperança para o mundo, e o mundo acredita nesse Superman que traz uma nova esperança. Tanto que tem o garotinho lá empunhando a bandeira com
o símbolo do Superman, porque acredita que o Superman traz, né, essa nova esperança. Então, no cômputo geral, é um filme muito bom também na ação e também da participação do Superman na ação. Até porque eu vejo que ali a participação do Superman na ação, ao mesmo tempo o Guy Gardner sendo apresentado ali com alguém que também tem um grande poder, apesar de usar pouco, mas o Senhor Incrível usa mais. Para uma próxima fase da DC, onde vai ter a Liga da Justiça, isso é importante. Porque o que acontece com o Superman do Henry Cavill na Liga da Justiça? Ele é tão poderoso que dispensaria todo o restante da Liga da Justiça. E eu acho isso um problema. Um problema, por exemplo, que não acontece nos Vingadores, onde os heróis têm poderes gradativos. Por exemplo, você tem o Superman, você tem o Thor, mas você tem o Hulk que tem poder semelhante ou maior do que o Thor. Você tem o Homem de Ferro, mas você tem o Capitão América, que são poderes mais ou menos semelhantes, e com o Homem de Ferro até tendo um pouco mais, depende de armadura, e sendo capaz também de enfrentar o Hulk, se precisar. Mas você tem assim gradativos, enquanto o Superman, e aquele episódio que ele enfrenta a Liga da Justiça inteira sozinho do filme da Liga da Justiça mostra bem isso, ele praticamente não precisa do resto da Liga da Justiça. Ele é tão poderoso, sendo que na própria animação do Superman, em vários quadrinhos, apresenta pelo menos a Diana com o mesmo nível de poder dele, e o Caçador de Marte, que também tem força igual ao Superman. Por quê? Se não fica aparecendo aquele filme da Justiça, Liga da Justiça ali mesmo, isso fica evidente, que o Superman poderia ter resolvido tudo sozinho. E por isso, talvez eles tenham optado agora por um Superman que não tem poderes tão divinos quanto o Superman do Henry Cavill, né? Que é tão forte que deixa todo o restante do elenco em segundo plano. Esse Superman não, esse Superman ele conta com a colaboração, né, dos outros heróis, mas ainda assim ele também é um Superman que dá conta de enfrentar ele mesmo, o seu grande inimigo, que é ele mesmo, que é o Ultraman, né? Que é ele mesmo, que é um inimigo criado a partir de experiências genéticas. Então é isso, pessoal. Se vocês chegaram aqui até no vídeo, deixe seu comentário. Vocês assistiram o Superman? Gostaram? Se gostaram, deixe seus comentários. Que outras histórias do Superman vocês gostam? Vocês acham que inclusive embasa esse filme? O que vocês acharam da Gangue da Justiça? Ela vai ser o começo ali da Liga da Justiça? Lembrando que na animação da Liga da Justiça, durante um tempo, inclusive, quem comanda para onde os personagens vão ser enviados para o combate é justamente o Senhor Incrível, né? Ele substitui o John Jones, o Caçador de Marte, como quem comanda a torre da Liga da Justiça. E a Shayera sempre fez parte da Liga da Justiça, mais clássica, principalmente nas animações. E o Guy Gardner aí para representar os Lanterna Verde. O que vocês acharam da escolha do Guy Gardner? Eu achei que ficou perfeito, né? Inclusive o ator Nathan, alguma coisa o nome do ator, ele fez muito bem o Guy, com o cabelo de tigelinha e tudo mais. Achei que ficou assim uma representação muito boa do Guy Gardner, e eu veria, né, um filme ou uma série, e vai ter essa série do Lanterna Verde ali com o Guy Gardner nessa série, né? Bom, é isso, estamos dando 50 minutos de vídeo. Deixa o comentário, deixa o like, aperta o sininho, mas principalmente comente. O comentário é muito importante e também é uma forma da gente desenvolver mais os argumentos que nós apresentamos aqui sobre esse filme de Superman, e debater então até a questão do Superman como um todo. Lembrando, o Superman é um imigrante, e nesses tempos um filme que mostra o Superman como imigrante é muito importante. Na série lá dos anos 80 também, tem cenas que enfatizavam a questão do Superman imigrante, nos próprios primeiros quadrinhos do Superman, tá? Então é muito importante lembrar disso nesse momento em que os imigrantes estão sendo expulsos dos Estados Unidos. Então James Gunn traz essa questão política contemporânea
no filme do Superman. Pessoal, até o próximo vídeo aqui no canal. Segue a gente para mais vídeos como esse e também vídeos de filosofia e geopolítica. Até!